É engraçado porque eu tô gripado, daí parece que eu tô com voz de choro. E o meu VTuber usa uma camiseta branca. Primeiramente, pra quem não me conhece, bom dia, eu sou o Dante. Muita gente nova no canal talvez nem saiba disso, mas eu participava de uma agência de VTubers chamada Neobaca. Na verdade, eu fui um dos fundadores dela, eu ajudei a criar a Neobaca. Só que no momento que esse vídeo está saindo, já faz um tempo que eu não faço mais parte da Neobaca, e eu nunca falei sobre isso publicamente até agora. Porque eu estava esperando sair um vídeo que saiu lá no canal da Neobaca, chamado Mudança, pra poder falar sobre isso. Eu acho importante fazer um vídeo desses aqui no canal, porque eu era da Neobaca antes mesmo de ser VTuber. Meio que a Neobaca estava presente em toda a minha trajetória como VTuber. Então eu queria falar um pouco sobre como foi a minha trajetória do início ao fim da Neobaca, tudo apenas da minha visão. Enfatizando só a minha parte da história, porque, né, cada membro tem a sua própria visão de tudo que aconteceu. Esse vídeo provavelmente não vai ter muita edição também, então acho que você pode escutar enquanto faz outras coisas se você quiser. Vamos começar então lá em 2021. Foi quando eu conheci o Toshi, a Ares e a Cici, que são outros 3 VTubers que, se você me acompanha há mais tempo, já me viu fazendo conteúdo com eles. Nessa época, o meu conteúdo ainda era puramente de Genshin Impact, com o Porão do Dante, meu primeiro canal, que inclusive, curiosidade, era pra ser um canal de VTuber, mas eu não tinha dinheiro nessa época, então eu comecei como um PNG nesse canal. Conversando com eles na época, a gente bolou junto a ideia de fazer um grupo VTuber, porque todos nós já tínhamos os nossos próprios públicos. Eu já tinha meu público de Genshin e eles já tinham os públicos deles. Então por que não juntar a gente pra somar todos esses públicos e criar algo maior? Foi com essa ideia em mente que a gente criou a Neobaca, que inclusive quase se chamou V-Stars e quase teve o Lanzinho e a Batata com Pepino como membros. A vida é engraçada, né? E realmente esse projeto surgiu como um grupo. A gente fazia coisas juntos, fazia collabs, lançamos nossos primeiros produtos, e era só nós 4 e o Thomas, que ajudava nos bastidores. A gente se inspirou bastante na VShojo e Hololive, que são 2 agências de VTubers bem famosas lá fora, e a gente acreditava que era um molde legal de se trazer aqui pro Brasil. Nosso objetivo era fazer o máximo de projetos possíveis e tentar furar a bolha VTuber pra levantar a comunidade e cada vez mais pessoas conhecerem VTuber. No início deu muito certo. A gente conseguiu crescer junto, fazer coisinhas. Então decidimos dar mais um passo, transformar o grupo em uma agência de verdade, um CNPJ e tudo mais. Mas nessa época, a Cici tinha outros objetivos próprios, mais pessoais, como formar uma família. Então a gente decidiu separar os nossos caminhos e acabou ficando só eu, Toshi, a Ares e o Thomas ajudando ainda. Aí a gente realmente transformou a Neobaca em uma marca. A gente refez a logo, o visual, montamos um site melhor, ajeitamos as redes sociais, abrimos audições. Inclusive, essa primeira audição que a gente abriu foi muito legal. A gente viu mais de 600 aplicações e era literalmente nós na call vendo todas elas e vendo um monte de gente talentosa. A gente reviu algumas várias vezes, foi bem difícil escolher. E com as audições, tivemos a nossa 4ª membra oficial da Neobaca, a Mei Ling. Inclusive, uma coisa muito comum de você ouvir de pessoas que acompanhavam a Neobaca e às vezes não acompanham mais hoje em dia, é que essa foi a melhor época da agência. E eu, sinceramente, consigo entender de onde vem esse pensamento. Tudo era muito novo, muito mágico. A gente fazia collab, a gente lançou mais produto, nos mudamos da Twitch pro YouTube. Todo mundo tava indo muito bem com seus próprios conteúdos. Teve redeboot da Ares, do Toshi, meu, que inclusive eu lancei a minha Forma Aranha também, que foi uma baita mudança aqui no canal. O meu canal cresceu bastante, superou meu primeiro canal de Genshin. E da minha parte, eu fiz vários projetos nessa época, como por exemplo Noite VTuber, que eu fiz pra trazer youtubers pra se tornarem VTubers por uma noite. E teve vários convidados que eu nem esperava que aceitassem o convite. Além de várias séries que também fizeram sucesso aqui no canal, como Amor Doce, Detroit, Coffee Talk. A gente também teve o nosso primeiro evento físico, uma collab no Meio de Café de São Paulo, onde as pessoas podiam ir lá pedir bebidas temáticas, pegar brindes, comprar produtos e tirar foto com as decorações nossas temáticas. Inclusive, foi nessa época que eu comecei com essa loucura de lançar roupa, né? Minha primeira roupa foi nessa época. Por isso que eu falo que eu entendo, sabe? Não tinha muitos problemas. Na verdade, não tinha problema nem interno na agência nessa época. A empresa não dava lucro, mas a gente não se importava. Era só o começo da agência e nessa época a gente também lançou a nossa primeira música, Viajantes, que pra mim ainda tem um significado muito profundo. Eu adoro aquela música, até porque foi a primeira música que eu cantei oficialmente. Pera, eu meio que não posso tocar ela há muito tempo aqui, senão eu tomo copyright. Sim, da minha própria música. E isso é um ótimo ponto, inclusive. A gente foi pioneiro em muita coisa, então a gente não sabia como fazer as coisas direito. Era tudo tentativa e erro. Então meio que coisas como tomar copyright da própria música poderiam acontecer com
com uma certa frequência até a gente aprender como fazer bem feito as coisas. E a gente descobria tudo sozinho, ainda era só a gente cuidando de tudo. Meio que não dava pra contratar mais funcionários, porque a gente já operava no vermelho, não tinha lucro. Pelo contrário, a gente tinha que pagar a Neobaca todo mês, a gente tinha que enviar dinheiro pra empresa pra ela se manter em pé todo mês. Tudo que a gente fazia de projeto, que tinha que pagar de imposto, saía do nosso bolso. E a gente tinha que cuidar dos nossos canais, da agência e dar todo o suporte pra Mei-Ling, afinal ela era um talento e a gente tinha que ajudar ela em tudo que ela precisasse. Nessa época a gente já tinha recebido algumas propostas de investimento na empresa, que a gente acabou não aceitando. Uma delas inclusive era um scam, a gente quase caiu num scam e perdeu metade da empresa, foi bem engraçado. Mas depois de um tempo a gente recebeu um investimento que a gente decidiu aceitar, que foi o da Tisa, que daí ela entrou na Neobaca como sócia e CEO comprando uma parte da agência. Foi aí que nasceu a loja da Neobaca também. E o início de uma nova fase da empresa. Uma fase um pouco mais corporativa, digamos assim. Tudo a partir daqui aconteceu meio rápido até demais. A gente fez o nosso primeiro evento de Halloween com roupas temáticas. Logo em seguida a Mei-Ling decidiu sair da agência e seguir como indie. O Javier Karim foi anunciado e tivemos uma sequência gigantesca de eventos e debuts e redebutes e eventos e... Meu Deus, sério. Parecia que todo mês tinha alguma coisa louca e cara acontecendo. Bom, evento de Natal. Bom, evento de praia. Bom, Evelentite. Música nova. Evento de aniversário. Evento de Páscoa. Redebut da Ares. Entrada do Torajo. Neobaca X. Evento do Dia dos Namorados. Entrada da M. Debut das Gêmeas. Saída do Torajo 3 meses depois. GTA RP Neo City. Sério, foi muito louco. Só que essa época é meio nevoada pra mim, porque eu já tava meio afastado da Neobaca em si, mesmo vocês não sabendo disso. O último projeto da Neo que eu realmente participei nos bastidores foi a criação do Javier Karim. Depois disso, eu meio que parei de ajudar nessas coisas e comecei a focar mais nos meus próprios projetos. E o porquê disso é um pouco complicado de falar, porque, ó, eu não quero fazer parecer que é grande coisa, e eu não quero que nada que eu diga seja distorcido. Então presta atenção. Nenhum projeto é 100% flores. Quando você faz um projeto com várias pessoas, as pessoas têm opiniões diferentes sobre o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Discordâncias acontecem, e isso é totalmente normal. E eu sempre fui uma pessoa muito insegura sobre as minhas próprias opiniões. Então, aos poucos, eu fui sentindo que a minha opinião não fazia diferença, que não adiantava muito eu opinar, que as minhas opiniões não seriam levadas em consideração. Então, eu meio que desisti de dar minhas opiniões, de participar das coisas, e fiquei na minha. Hoje em dia, olhando pra trás, eu sinto que eu só queria evitar conflito mesmo. Eu tinha medo de insistir na minha opinião e acabar dando errado, fazendo do meu jeito. Isso foi final de 2023, e a partir daí, eu só cuidei da minha parte. Todos os projetos da Neobaca só cuidava da minha roupa, dos meus produtos, das minhas artes. A minha parte do projeto, eu tava sempre ali em cima porque eu queria que saísse bem feita. Isso eu nunca deixava de lado. Nessa época, eu até pensei em sair da agência, mas a Mei-Ling tinha saído há pouco tempo e deu toda uma comoção, eu não queria atrapalhar o andamento das coisas, sabe? E eu acreditava no potencial ainda. Então, em 2024, boa parte eu meio que só fiquei existindo na agência e ajudando a sustentar ela, mandando dinheiro todo mês, como todos nós fazíamos. Com a minha mudança de foco, eu comecei a cuidar mais dos meus projetos no canal. Nessa época, a gente teve minha série favorita da vida aqui no canal, que foi o KSMP. Também dá pra dizer que essa foi a minha época de ápice em lives. Não era tão incomum ter mais de 3 mil pessoas me assistindo às vezes, o que é um absurdo pra mim. Foi também por aí que eu comecei a lançar uma porrada de modelo e roupa nova. Eu tava bem inspirado pra lançar roupa nessa época. Mas mesmo eu não sendo tão ativo na parte interna da Neobaca, dava pra perceber que o desgaste tava sendo cada vez maior pra todo mundo. Não importa muito o que a gente fizesse, a Neobaca nunca daria lucro, porque cada projeto era absurdamente caro e simplesmente não dava retorno. O último grande projeto da Neobaca, acredito que foi a Neo City, e foi quando eu decidi mais uma vez me dedicar nos bastidores do projeto. Por ser um projeto de RP, e eu tava bem animado pra RP, né, eu tinha participado do KSMP, então eu tava muito hypado pra ajudar nesse projeto, e eu dei tudo de mim nesse projeto, e acabou sendo também meu último projeto como membro. E novamente foi conflito de opiniões e conflito de decisões, que novamente não é uma grande coisa, rapaziada, é normal, as pessoas, uns pensam de um jeito, outros pensam de outro, só que foi aí que eu decidi que não queria mais fazer parte da Neobaca. A Ares também já tinha conversado comigo a respeito disso, tanto que ela também saiu da Neo City junto comigo e também chegou a remover a Neobaca do nome por um tempo, que inclusive demorou para as pessoas perceberem que eu fiz isso, e eu tirei umas férias, né, inclusive eu tirei férias e prolonguei as minhas férias, porque eu realmente não tava legal psicologicamente, não por culpa da Neobaca e nem por culpa de ninguém. São sequências de coisas, muitas coisas acumuladas, que fizeram com que a minha cabecinha não ficasse muito legal e eu tivesse muito que tirar uma pausa. Até porque fazia 2 anos que eu não tirava nenhuma pausa de criação de conteúdo. Não façam isso,
não é saudável. Com essas férias prolongadas de mais de um mês, eu consegui botar muita coisa no lugar na minha cabeça e eu decidi botar pra frente uns projetos que eu tinha medo de arriscar aqui no canal. Foi daí que nasceu o meu ARG e o Show da Sombra, que se você voltar lá pra assistir, vai ver que no fundo é tudo um grande desabafo. E foi muito bom, muita gente gostou do Show da Sombra. Logo em seguida veio o meu evento de praia, minha música nova, o Subatom, a minha lojinha própria, etc, etc. Dá pra perceber que de lá pra cá realmente iniciou uma fase nova no canal. Sobre a Nelbaca, a gente conversou e eu não era o único que não queria mais fazer parte da agência. Então a gente decidiu só encerrar as atividades. Lembrando, isso foi final do ano passado que a gente tomou essa decisão. Só que levou muitos meses pra organizar e encerrar tudo legalmente. Coisas jurídicas são bem complicadas e demoradas. Pra vocês terem noção, aquele vídeo lá, mudança do canal da Nelbaca, foi gravado em novembro. Levou muito tempo. Mas, finalmente, acabou. Pelo menos pra mim. E vou dizer pra vocês, é uma sensação de alívio, tá? O peso de fazer parte da maior agência de VTubers do Brasil, quando a empresa em si era minúscula e não tinha lucro, a culpa que você recebe por ações de outras pessoas que você não tem controle sobre as ações delas, uma pressão de que você não sabe o que fazer em cada situação porque é tudo novo e você não sabe como agir. E aí você quer fazer tudo certinho, você vai atrás de um advogado profissional experiente, você busca aconselhamento, você paga caro pra caramba e segue exatamente o aconselhamento de um profissional e ainda assim não parece o bastante. Parece que nada é o bastante quando você é responsável por algo assim, sabe? Então é um alívio porque é demais, pelo menos pra mim. Eu vi alguns vídeos de pessoas falando sobre o fim da agência e teorizando os motivos do porquê ela acabou. Mas eu, como parte dela, posso apontar o principal motivo do fim na minha visão. Divergência de ideias. Visões diferentes, sonhos diferentes. Todo mundo começou a empresa com uma mesma visão, as pessoas mudam com o tempo, as pessoas evoluem com o tempo. E as visões acabam mudando, os sonhos acabam mudando. Eu acredito que esse foi o principal fator, realmente, da Nelbaca ter acabado. Sustentar uma empresa sempre no vermelho é ruim, mas nunca nos impediu, né? Polêmicas que aconteceram envolvendo o nome da Nelbaca afetaram o psicológico, obviamente, sempre afeta o psicológico, mas passa, eventualmente passa. Então esses podem ser detalhes, mas não foram o motivo principal, pelo menos na minha visão. No fim, eu quis fazer esse vídeo porque eu sei que o fim da Nelbaca fez muita gente ficar triste e muita gente ficar feliz. Para alguns era um sonho, para outros era uma mancha, para mim foi aprendizado, uma experiência única que me trouxe coisas boas e coisas ruins, momentos felizes e muitas sessões com uma psicóloga, mas eu não me arrependo de ter feito. Hoje em dia eu sinto que eu tenho mais confiança nas minhas ideias, eu tenho menos medo de arriscar em algumas coisas, eu aprendi que algumas coisas são mais complexas do que parecem, tipo ser responsável pela imagem de outras pessoas, e outras nem tanto, tipo fazer uma pequena lojinha, que agora eu tenho a minha. Eu aprendi melhor sobre os meus limites, o que eu consigo e o que eu não consigo lidar, sobre as minhas qualidades, coisas que eu não botava fé que eu saberia fazer, e eu sei fazer, e meus defeitos, coisas que eu vou tentar melhorar com o tempo, que é uma evolução constante, né? Como pessoa, quanto mais você vive, mais você vai notando alguns defeitos que você tem. Dito isso, rapaziada, it's over pra Nelbaca, sobrou nada, mogada, agora só resta o churrascamento dos VTubers. Então, deixemos isso pra trás e foquemos no que realmente importa. VBingos. Eu queria tirar esse momentinho do vídeo pra agradecer todo mundo que participou do meu eventinho de VBingos da minha agência de VTubers, né? Que eu fiz lá no 1º de abril e as pessoas realmente engajaram bastante. Tiveram muitas postagens bonitinhas, eu adoro fazer esses eventos que envolvem a minha comunidade. E também é uma prova de que você nem precisa ter uma agência de verdade pra conseguir fazer esses momentos legais, assim, com outras pessoas. Teve até outros VTubers que participaram da VBingos. Então, muito obrigado mesmo por serem a melhor comunidade de todas, como sempre. Quanto a Nelbaca, eu também gostaria de agradecer. Obrigado, Nelbaca. Obrigado a Eiris, Toshi, Cici, por terem construído esse sonho junto comigo. Obrigado ao Thomas, que já não está mais entre nós, mas eu sei que ele tá nos observando de algum lugar. Obrigado por toda a ajuda nos bastidores. Você nunca vai ser esquecido. Obrigado aos talentos, por terem acreditado no projeto. Mesmo a gente sendo um grupo de amigos querendo fazer uma empresa, vocês acreditaram na gente e fizeram parte também da nossa história. Obrigado à comunidade VTuber, por ter participado e feito parte de tantos projetos nossos. Toda vez que eu ou a Nelbaca vai lá e faz um evento, vocês sempre engajam, vocês sempre participam. E é muito legal saber que vocês também participaram da criação desse sonho. E principalmente, muito obrigado ao público. Não ao público da Nelbaca, porque isso não existe. Ninguém assiste uma empresa. Obrigado ao
meu público que está me assistindo agora. Vocês não são público da Neobaca, vocês são público de criadores, vocês são o meu público. Eu sei que o fim da agência não vai mudar nada, vocês vão continuar assistindo vão continuar assistindo os outros VTubers que vocês assistiam, e é isso que faz especial. Muito obrigado a todo o carinho e apoio de vocês por todo o projeto da Neobaca. Esse é o fim da Neobaca, mas pra mim é mais um recomeço que já começou faz tempo, uns 7 meses lá com a Sombra, vocês só não perceberam esse recomeço até agora. E se você não sabe nada de VTuber e tá vendo esse vídeo só por causa da polêmica, dá uma chance, mano. Eu admito, meu conteúdo é bobinho. Eu faço personagem, eu conto historinha, mas eu também faço animação de mangá muito maneira, tá? Às vezes é profissional, às vezes é amador, mas eu faço tudo de coração. Inclusive, o vídeo da semana passada é justamente explicando um pouco mais sobre VTuber, então se você aguentar um pouco de cringe, talvez você curta, sei lá. Se bem que só pra assistir VTuber tu já tem que aguentar cringe, né, mano? Eu sou um boneco de anime falando com você. Adeus, era Neobaca. Olá, era cringe. Nossa, fazer a voz da Sombra gripado é uma coisa, tá?